do projeto. Hoje nós vamos fazer uma live super especial aqui com os presidentes do setor imobiliário. Então, eu estou aqui com o Basílio Jafé, presidente do Secovi São Paulo, o Caio Calfá, presidente da ADIT Brasil, o Zé Romeu Ferraz, presidente da FIABSE, e o Luiz França, presidente da Abra Inc., Associação das principais incorporadoras brasileiras. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, que a gente sabe o quanto tempo de vocês é escasso, a agenda é super carregada. Vocês estarem prestando esse tempo aqui é uma contribuição muito grande para o setor. A gente sabe o valor disso e mostra a força e o prestígio aí do Pandebuilding perante o setor. E eu tenho certeza que vai ser uma contribuição valiosíssima. Muito obrigado, bem-vindos. E eu também queria agradecer para a formação desse painel a pessoas que ajudaram bastante, como o Felipe Cavalcante, presidente de honra da ADIT, o Milton Bigutti, da MBigutti, a Moira Toledo, da Lela, a Mariângela Machado, diretora também do Secovi, e o Pedro também do Secovi. Muito obrigado, isso aqui é uma soma de esforços. Bom, para a gente começar, nós vamos ter aqui na live de hoje uma divisão de temas divididos em 4 blocos. No primeiro deles, nós temos um panorama geral, como sempre fazemos, a respeito do setor. Todos contribuirão bastante. No segundo, nós vamos falar dos gargalos do setor imobiliário. No terceiro, os desdobramentos em função da pandemia. Vamos falar um pouquinho de futuro e das tendências do setor, que aí teve aí alguns impactos nesse momento, né, de pandemia. Queria também agradecer aqui os a Suassuna Fernandes, a Cerâmica Porto Belo, a Atlas Schindler, Tintas Zucchini, Veda City, a Deca, Metais e Louças Sanitárias, e a Pointer também, que tem nos contribuído bastante aí, e apoiando para a gente fazer esse Pandebuilding uma grande plataforma de consulta, de inspiração e contribuição para o setor. Bom, começando o primeiro bloco, eu vou começar aqui a pergunta do Cafá, presidente da ADIT Brasil. Caio, eu queria perguntar para você o seguinte: quais são as principais entidades, quais são as pautas de cada entidade nesse momento? Cada um pode falar um pouco da sua, mas o que você puder adiantar aí de ADIT. Quais são os focos hoje que vocês estão atuando, né? Quais são os incêndios que vocês estão apagando? Onde é que está se gastando mais energia? E qual é a política desse momento atual? Bem-vindo, Caio. O microfone está desativado, Caio. Desculpe. Sem problema. Boa tarde, obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, os amigos França, Basílio, Zé Romeu, Saulinho. O Saulinho já é companheiro da ADIT há muito tempo, é um dos representantes, um dos ótimos representantes da ADIT lá no estado de Pernambuco. Obrigado, amigo. Vem fazendo um trabalho magnífico aí no Brasil e fora do Brasil com o seu molecular. É um orgulho para nós, tá? Da ADIT. A ADIT, ela se baseia, toda a atuação da ADIT, em 6 grandes eventos por ano, cada um de uma área do setor imobiliário. A ADIT Juris, setor jurídico imobiliário, a ADIT Invest, setor financeiro imobiliário, a ADIT Share, setor de multipropriedade e timeshare, a ADIT Hotel, setor hoteleiro, Complan, comunidades planejadas, e um novo evento que a gente teria feito este ano, se não fosse a pandemia, que é o ADIT Arc, de arquiteturas e projetos. Em cima disso, a gente faz todo o nosso desdobramento, com viagens técnicas, com eventos menores, nesse período de pandemia, com inúmeras lives sobre esses assuntos todos. E nós vamos celebrar o ano que vem 15 anos de existência, atuando em todas essas áreas. O que a gente está combatendo mais ultimamente, né? A segunda pergunta. Na área ambiental, nós temos feito muitos trabalhos. Quando você falou de apagar incêndio, eu me lembrei de uma ocasião próxima, agora passada, que nós tivemos um problema muito grande aí, quando se referiu a incêndio, mas, enfim, estamos superando e estamos tentando ajudar o setor a crescer
setor imobiliário, setor turístico, a crescer de uma forma saudável no Brasil inteiro, como a DIT sempre fez. Perfeito, Caio. Muito obrigado, amigo. Bom, Basílio, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, perguntar um pouco desse cenário que nós estamos vivendo, né, dos juros mais baixos da história, bolsa volátil, né, se não fosse a pandemia, se a gente estaria de volta ao cenário perfeito para um novo boom imobiliário, como vivemos aí nessa última década, se o aumento do desemprego que deve haver agora já começou a se apresentar devido à pandemia, se ele é compensado por essa baixa dos juros, e qual a sua projeção de mercado para 2021 e 2022? Ok, boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos que estão conosco, amigos, Caio, Zé Romeu, Luiz França. Muito bom a gente estar juntos em mais essa live, mais essa videoconferência. Muito importante para a gente sempre poder situar como está o nosso mercado e trocar ideias a respeito, que são ótimas para todos. Eu vou tentar contextualizar um pouquinho, Saulo, para poder te responder. O mercado não viveu uma década maravilhosa. Nós viemos bem em 2010, após 2010, 2011, após a marolinha, mas a partir de 2013 as coisas começaram a se complicar. A marolinha acabou virando algo muito mais sério. Vivemos, em função da crise econômica, anos bastante difíceis, 2014 até 2017. 2018, as coisas começaram a melhorar, a confiança no ambiente econômico voltou de uma certa maneira, e as famílias as famílias adquirentes de imóveis, começaram a sentir confiança novamente na economia, no ambiente macroeconômico, para poder efetuar as suas compras que já tinham sido retardadas, atrasadas, postergadas por anos. E isso aconteceu com mais intensidade em 2019. Começou uma nova gestão em Brasília, essa gestão prenunciava um desenvolvimento econômico importante, esse desenvolvimento permitiu que as pessoas falassem, puxa vida, meu emprego vai permanecer, eu vou subir na vida, minha remuneração vai aumentar, vou assumir financiamento. E 2019, em função disso, foi um ano espetacular. Começou aqui no Sudeste, mas foi se espraiando para o restante do Brasil a partir do meio do ano. Para 2020, esperávamos algo muito parecido com 2019. Estamos, como você muito bem colocou, num ambiente dos menores juros e crédito imobiliário da história do Brasil. Hoje, você, para um determinado financiamento, paga uma prestação até quase que 30% menor do que você pagaria se tivesse comprado imóvel há 2 anos atrás. Isso facilitou para muita gente a aquisição do imóvel. E aconteceu, efetivamente, tivemos um primeiro trimestre muito bom, aí chegou a pandemia, aí chegou o Covid. Fomos todos confinados, apareceram as quarentenas, os lockdowns e tudo mais, e as pessoas não puderam mais visitar os apartamentos decorados nos estandes, não puderam mais estar próximos dos apartamentos que seriam seus objetos de desejo. E você, Saulo, tem que considerar que esta é talvez a maior aquisição da vida de uma família, é uma coisa de muita responsabilidade. E, terminando, com isso, elas resolveram adiar as suas compras para um tempo melhor, onde pudessem ter mais confiança no desenrolar da economia e que os seus empregos pudessem ser mantidos, remunerações e tudo mais. Isso proporcionou em abril uma queda muito grande de mercado. Nós tivemos apenas 35% do desempenho esperado em abril. Em maio, as pessoas começaram a sentir, puxa, esse negócio vai demorar mesmo. Então, foram para cerca de 50% das pessoas resolveram levar adiante as suas aquisições. Em junho, o ambiente melhorou. Sentimos um ligeiro otimismo no ar. Aqui no Sudeste, os plantões de venda foram abertos e tivemos já, de acordo com sondagens, ainda não são nossas pesquisas definitivas, mas sondagens que já foram executadas entre as principais incorporadoras, cerca de 85% do que se esperaria para o mês antes da pandemia, que é um resultado já bastante positivo.
Respondendo ao final da sua pergunta, sim, esperamos que no segundo semestre o desempenho se aproxime daquilo que a gente esperava para antes da pandemia e que 2021, 2022, os anos sejam positivos também, porque não apenas o governo federal está apostando nisso, na nossa capacidade de geração de empregos, na capacidade de geração de novas unidades, como também ainda existe uma demanda reprimida grande que tem tudo para ser atendida, caso não ocorram novas surpresas. Uhum. Perfeito. Muito bom, Basílio. Muito boa aí a resposta. Vamos torcer que essa retomada já chega para ficar. Fiquei animado com esse dado que você deu de 85%. Está quase normal, né? Então, vamos lá, a gente vai chegar lá. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Isso. Então, estamos achando que estamos com um pouco mais de vontade dos nossos adquirentes do que a gente imaginaria a princípio. Verdade. Muito obrigado. Esse ano foi um ano que começou com o pé direito, né? O setor começou aquecido e, como você colocou bem, e começaram a ser feitos alguns IPOs, né? A Moura do B mesmo aqui em Recife fez um IPO que foi super bem sucedido. Né? Eu acho que o Alexandre Frankel também fez um com não com a incorporadora, mas com a House, que de uma certa forma está ligado, né, com a parte de locação. Ele vai ser inclusive painelista aqui de uma live nossa sobre locação. Mas eu queria fazer essa pergunta para o França. Essa nova onda de IPO, Luiz França, da Brainc, ela, como já tem outros IPOs aí na fila de incorporadoras, de excelentes empresas, né, como a Calas também está aí na fila e outras, essa onda ela é sustentável e por quê? Desativar o microfone, Luiz. Vamos lá. Não ouviu. Eu ouvi agora. Desculpa, eu só estava elogiando, então eu vou elogiar de novo. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Acho que o seu painel é fantástico. Estar aqui com o Caio, com o Basílio, com o Zé Romeu, que são pessoas que a gente está sempre conversando e sempre trabalhando juntos. Então, acho que você está de parabéns pelo painel que você montou. Realmente, obrigado. Quando a gente olhou os 2 primeiros meses do ano, né, o mundo, né, tinha uma perspectiva diferente. O Brasil, então, tinha uma perspectiva fantástica, né? E, em particular, o mercado imobiliário tinha um grande volume para esse ano. Um grande volume porque o Brasil é um lugar que ele tem um déficit habitacional enorme, 7,8 milhões de moradias, e uma necessidade para os próximos anos de mais moradias, porque com a formação de novas famílias, nós precisaremos mais de 9,6 milhões de moradias. Então, o que quer dizer isso com relação ao IPO? Quer dizer que as empresas brasileiras no segmento de corporação têm um mercado consumidor fértil, que não é simplesmente um mercado que vai depender de enriquecimento para as pessoas fazerem um upgrade, ou um mercado que vai depender de alguns lugares que você melhora para as pessoas viverem, ou lugares, eventualmente, que você cria para as pessoas se aposentarem, que é o que acontece muito em outros países do mundo. Então, aqui a gente tem o básico ainda para ser construído, que é prover moradia para as pessoas. E o investidor internacional, investidor local, ele olha isso. Tá? Então, ele olha o quê? Tem potencial de crescimento? Tem. É importante para qualquer país o crédito imobiliário? É fundamental para qualquer país o mercado imobiliário. Então, por que não investir nessas empresas que o Brasil, crescendo, terá um ciclo aí da ordem de 10 anos de crescimento. Tá? Isso em todos os mercados. A gente gosta de dividir os mercados. O residencial, vou dividir em 2 mercados. O de mercado de baixa renda, tá certo? O mercado de média e alta renda. Então, o investidor, ele olha, em primeiro lugar, tem demanda para o produto? Tem. Em segundo lugar, o investidor também olha o quê? A capacidade de gestão das empresas. E esse mercado, ele mudou de 20 anos para cá drasticamente. As empresas, elas sempre foram empresas entendendo muito o seu negócio, mas elas não tinham vindo ao mercado ainda. Quando você vem ao mercado, você tem uma série de exigências que são bastante importantes. E as empresas todas do segmento de corporação, eles se adaptaram muito rapidamente, tá certo, a todas as necessidades e toda a governança que é necessário para você ter uma companhia de capital aberto. Então, por que não o investidor, por que não procurar esse mercado, procurar essas empresas?
nós tínhamos uma fila de IPO, como você falou no começo do ano. As bolsas já recuperaram bastante, e eu não tenho dúvida que haverão, em breve, vários IPOs vindo também, porque o fenômeno mundial é um fenômeno de taxa de juros muito baixas. E sempre que você tem taxa de juros muito baixa, você tem que ir para outros mercados. Então, você tem mercados de derivativos, mercados diversos. Agora, um mercado que é muito palpável para todo mundo é o mercado de capitais, né? É o mercado onde você tem um pequeno pedaço de uma empresa. Então, isso é muito palpável. Então, é um mercado que cada vez mais, além de você ter investidores institucionais, você terá, no Brasil, investidores, pessoas físicas entrando nesse mercado, que vai ser uma âncora muito importante também para todas as empresas que venham a se tornar públicas nesses próximos anos. Então, eu acredito muito no mercado, eu acho que em breve nós podemos ter boa surpresa e várias empresas do nosso segmento, eu não tenho dúvida, já estão conversando com bancos para preparar os seus IPOs. Maravilha. Vamos lá. Saulo, você me permite subverter um pouquinho o seu roteiro, fazer uma pergunta diretamente ao Luiz França? Claro, perfeitamente. Você que pergunta, mas aqui como número 2. Claro, Basílio, fica à vontade. Nós temos um modelo bastante diferente do americano, por exemplo. Aqui no Brasil, nós temos uma série de empresas grandes, 20 e tantas empresas listadas, mais algumas na lista, mas nenhuma delas é gigante. Nos Estados Unidos, você tem menos empresas listadas, mas de um porte muitíssimo maior, dominando o mercado. Talvez 10 empresas listadas, assim, de porte enorme. Você tem alguma noção do porquê dessa diferença? O nosso caminho será mais virtuoso que o deles, porque nós temos uma competição maior? Os Estados Unidos é um mercado interessante, porque você tem investidor para tudo quanto é tipo de empresa realmente. Você vai encontrar as mega empresas, como você falou, né? E você encontra também mercados específicos de empresas, né? Você tem as bolsas que mexem mais com tecnologia, você tem as bolsas que mexem mais com empresas médias, e você tem um público de empresas que eles não chegam a vir no primeiro momento ao mercado, mas que as ações deles são vendidas, e nos Estados Unidos é interessante, que no Brasil é muito fundo de private equity, lá também tem fundo de private equity, mas tem muita pessoa física nos Estados Unidos que compra ações dessa empresa ainda antes delas virem ao mercado, já projetando o futuro, ou seja, o mercado não é um mercado perfeito, né? Porque desde que você é médio, aí você já consegue ter um relacionamento com investidores e aí isso faz você se alavancar a crescer. Acho que no Brasil a gente ainda precisa passar por essa curva, porque no Brasil só empresas de um determinado tamanho, empresas maiores, elas acessam ao mercado. Então, eu acredito que com a maturidade da economia brasileira, com a melhora na governança das empresas, independente do tamanho, e com a vontade e necessidade das pessoas de terem mais retorno, né? Porque se você for ver, hoje, há 2 anos atrás, uma pessoa podia, com 60 anos de idade, 70 anos de idade, falava, eu vou me aposentar, eu tenho um pacote de dinheiro. Se ele aplicava em renda fixa, ele já vai ter que diminuir o padrão de vida dele, tá certo? Então, o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter que buscar alternativas de investimento. Então, acho que cada vez mais no Brasil, essas alternativas de investimento, uma das grandes alternativas de investimento, eu acho que é investimentos de um pouco mais risco, tá certo? Mas é um investimento de se tornar acionistas de empresas, quer seja numa fase pré-IPO, quer seja dentro do IPO. Opa, caí aqui, mas voltou. Voltou no finalzinho. Eu estava parando de falar quando você voltou. Estão me ouvindo ou não? Perfeitamente. Então, mas foi responder Sim. a pergunta? Muito obrigado. Bom, Caio, eu ia fazer a pergunta agora para você de novo, tá? Sobre a hotelaria, setor que você aí conhece como ninguém. E é o seguinte, o setor da hotelaria, assim como o setor do turismo, foi um dos mais afetados nessa pandemia, né? E a Covid em São Paulo transformou os quartos de hotel em home office. O pessoal se tentando para poder... Não estou conseguindo te ouvir direito, está um pouco cortado. Tá bacana, um pouco. Veja se agora melhorou, amigo, por favor. Agora está um pouco melhor.
Vamos lá. É muito sobre o setor da hotelaria. Então, o setor da hotelaria, assim como o do turismo, está entre os mais afetados nessa pandemia. A Accor, em São Paulo, por exemplo, ela começou a transformar os quartos em home office, né, para aquelas pessoas que não podiam ter um home office em casa, que estavam, enfim, precisando desse espaço, para dar um uso à estrutura deles e poderem faturar alguma coisa nesse momento, para se reinventar. E vou continuar precisando se reinventar, porque o turismo vai demorar um pouco a voltar ao que era. E aí eu queria aproveitar a experiência e pedir para você fazer um programa do que você está vendo no setor hoje, né, como é que a expectativa de abertura e o futuro desse setor de hotelaria. Como é que você está enxergando isso? Realmente a história, na história da hotelaria brasileira, essa é a pior crise de todas que o setor já enfrentou, não tenho a menor dúvida. Todas as outras, da época da década perdida, aqueles planos econômicos malucos e tal, e depois as outras crises que nós vivemos, essa agora de 2014 a 2017, nenhuma se compara ao que o setor hoteleiro está vivendo no país nesses últimos anos. Se a gente voltar atrás, Saulo, 10 anos, a gente vai se lembrar que no começo da década o setor vivia um início de euforia, havia muita demanda por hotéis novos no país em 2010, porque desde 2002, 2003 não se fazia hotéis aqui no Brasil. Aí veio a notícia da Copa do Mundo, veio a notícia da Olimpíada, o que veio acelerar mais ainda esse processo. Chegou a ser um exagero. Enquanto isso, nós lá pelo Secov, a gente desenvolveu um manual de melhores práticas de condotéis, que foi lançado em 2012 ao mercado, exatamente para tentar segurar um pouco essa onda de superoferta que acabou existindo de uma certa forma no Brasil, poderia ter sido pior. Depois veio a CVM segurando e regulando os condotéis no Brasil inteiro. A gente sabe que não tem financiamento para hotéis no Brasil, então os condotéis eram a única grande forma de evolução rápida desse mercado no Brasil. Isso acabou sendo... essa velocidade acabou sendo diminuída. Por outro lado, houve uma superoferta de hotéis em todas as cidades sedes da Copa do Mundo, com exceção de São Paulo e mais uma ou outra. E aí veio a crise de 2015 a 2017, no meio da Copa e da Olimpíada, né? Começou no meio da Copa e da Olimpíada e prosseguiu. E acabou... a gente estava começando a sair dessa crise e foi um processo muito parecido com o que o Basílio contou do mercado imobiliário. 2015, 2017 foi ruim, 2018 começou a melhorar, 2019 começou muito bem e aí veio a pandemia. Chegamos a ter, nos 2 primeiros meses de pandemia, 85% dos hotéis fechados no Brasil. Isso foi uma tragédia. Negociando com o governo todas as ações de ajuda ao setor, tanto nas folhas de pagamento quanto em financiamento. Conseguimos agora, finalmente, na semana passada, na aprovação da MP 936, alguma coisa que desse para, pelo menos, segurar mais algum tempinho essa situação. Por outro lado, alguns hotéis começaram a abrir. E boa parte dos hotéis de negócio no Brasil, especialmente nas grandes capitais, estão previstos para abrir em 1º de agosto. Mas em que condições? Ainda muito ruins. Então, se prevê, para o começo do ano que vem, algo como 30%, 35% de taxa média de ocupação dos hotéis no Brasil. E depois... nós vamos passar um ano de 2021 também, por melhor que sejam as notícias de vacina, de retomada dos negócios, de retorno dos voos
em seu ritmo normal, e mesmo no turismo de lazer, que se prevê um aumento no turismo interno do Brasil, em detrimento do turismo externo, nós vamos ainda ter um momento bem, bem difícil do setor. Qual é a expectativa? A expectativa é que vai lá para 2022, durante o ano de 2022, o setor retomar as atividades quase normais, quase como estava, não em 2020, mas em 2019, que nós estávamos experimentando um início de retomada do setor. Perfeito, Caio. Obrigado. Minha conexão caiu aqui, eu peço desculpas, mas eu estava escutando aqui pela conexão do outro computador. Eu tenho certeza. Em termos de... Obrigado aí pela resposta. No Pande Building, Saulo, os hotéis todos, inclusive a Accor, que você citou, criaram cartilhas de protocolos de retomada. São cartilhas imensas. A da Accor é um dos exemplos mais brilhantes. Foi uma cartilha brilhante que a Accor desenvolveu. O São Paulo Convention Bureau colocou a mercado na semana passada. Eu também participo do Convention aqui de São Paulo, as cartilhas de protocolo para hotelaria e para aviação. Estão muito bem feitas. Enfim, vamos ter que passar por tudo isso, Saulo, e tomara que passemos pela forma menos dolorosa para o nosso povo. É o que o pessoal do setor diz. Dificilmente alguém vai pegar uma Covid no hotel, mas até chegar no hotel, já passou pelo avião, já passou pelas filas, já passou pelo táxi, Uber, enfim, não é o hotel em si o perigo, né? O perigo é no processo até chegar no hotel. Enfim. Ninguém vai para um hotel para ficar só no hotel, né? Exatamente. Restaurante, enfim. Tudo, claro. Faz parte da cadeia. E em relação... Tá certo, cara. Muito obrigado. A pergunta agora vai para o Zé Romeu. Bom, vamos lá. Cortou aqui um pouquinho, mas vamos lá. Zé Romeu, falar um pouquinho sobre as entidades, tá? Existe um movimento que é o Reformar para Mudar, que é uma união das entidades do setor. E aí eu queria que você, por favor, explicasse para a gente como é que ele funciona, porque eu acho que ele pode ajudar bastante também nesse momento, né? É a hora de união. Exatamente, Saulo. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos amigos, Caio, França, Basílio. Muito bom estar aqui batendo um papo com você sobre esses assuntos diversos aqui. Sobre o Reformar para Mudar, Saulo, o Reformar para Mudar não é uma união de entidades do setor. Ela reúne 31 entidades da indústria, do comércio e de serviços. Por exemplo, o Caio, a DIT, está no Reformar para Mudar, a Abraim, que está na Reformar para Mudar, a FIAPSE, o Secov, Sinduscom, Sinaenco, Sebic, Fiesp, a PEOP, a Associação Comercial, a AEL, a ADEME, enfim, a BCP, indústria. Então, ela abrange um universo enorme de associações, justamente para, nos pontos onde eles são convergentes, haver uma mobilização mais rápida e eficiente, e a discussão também de diversos assuntos do país, reforma tributária, como foi a reforma trabalhista, tal. Ela surgiu, acho que foi mais ou menos há uns 4 anos atrás, foi até o Flávio Amari, quando eu estava na presidência do Secov, que teve essa ideia e começou a reunir devagarinho todas as entidades. Ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Basílio tem aí até tocado ela com bastante maestria, e o interessante é que as entidades estão pedindo para entrar. Então, quando tem assuntos realmente relevantes, como eu disse, que são convergentes, então há aí uma ação a favor desses assuntos. É bastante interessante,
é bastante, assim, e ela está bastante atuante também. Tem tido reuniões aí quase todos os meses, principalmente agora, nessa época, em que problema é o que não falta, né? Então, é muito bom estar ouvindo aí o problema. Tem também o setor agrícola, né? A indústria, comércio, serviço, até o setor agrícola que aderiu agora ao Reformar para Mudar. É isso, Saulo. Perfeito. A gente fechar esse bloco desse primeiro panorama atual e a gente entrar aí nos gargalos do setor, eu queria te fazer uma pergunta sobre o FGTS. Né? O FGTS era o patinho feio e agora virou um dos investimentos de maior rentabilidade. Eu queria te perguntar qual é a sua visão sobre o futuro do FGTS e se as retiradas incentivadas pelo governo vão continuar. Você fez a pergunta para quem? Para você mesmo. Acho que talvez que tenha cortado na hora. Você ouviu a pergunta ou não? A respeito do FGTS. Pergunta. Eu ouvi a pergunta, só não sabia para quem que era. Só não peguei o começo. Ótimo. Então tá bom. Desculpa, bom, deve ter cortado exatamente quando eu falei seu nome. Não, perfeitamente. O FGTS, ele era o patinho feio com relação a... Você fala investidor, mais ou menos, né? Ele foi o patinho feio muito lá atrás, quer dizer, não sei nem se foi patinho feio, né? Porque a gente tem que fazer algumas considerações ao FGTS. O FGTS, primeiro, é um investimento que a pessoa faz e ela tem uma remuneração que foi alterada para TR mais 3, mais 50% do lucro do fundo. Então, o ano passado, o FGTS já foi uma das melhores aplicações do mercado. Esse ano, o FGTS, então, é uma aplicação excelente para o cotista do fundo. Só que o FGTS ele tem uma característica muito importante, né? O FGTS ele é utilizado para financiamento de habitação, obras de infraestrutura e obras de saneamento. Quando a gente fala na habitação, é muito interessante porque as pessoas que detêm o FGTS têm aquele rendimento de investidor FGTS. E isso vale para a vida inteira do FGTS. Quando elas tomam dinheiro do FGTS numa taxa que permite que a prestação caiba no bolso do comprador, o que acontece? Essa pessoa, então, ela tem um rendimento fantástico, porque aquela economia que ela está fazendo de taxa, primeiro possibilita ele comprar a casa dele, senão ele não compraria. E se você fosse juntar o que ele ganha de investimento com aquela economia, então ela é uma aplicação excelente. Como grande parte das pessoas do FGTS são pessoas de baixa renda, em termos de número, de pessoas que são cotistas do FGTS, então o FGTS é um sistema que, para grande parte dessas pessoas, e que são um grande número de pessoas que compram os seus imóveis utilizando o seu FGTS, principalmente os imóveis do programa de baixa renda, então ele é um excelente investimento e um excelente fomentador. Fomentador do quê? A indústria no Brasil, o ano passado, para você ter ideia, nós tivemos 11% dos empregos de carteira assinada veio da indústria de construção civil. Então, nós fomentamos muito emprego. E o segmento que não parou, que é muito resiliente, foi resiliente às crises passadas, está sendo resiliente a essa crise, é o segmento do baixa renda. No baixa renda, você não teve redução de vendas de imóveis, mesmo com o efeito de estandes fechados. E aí, qual que é o motivo? O motivo é que o média renda, ele quer comprar o imóvel. O baixa renda, ele precisa comprar o imóvel, porque ele está vivendo numa condição quase que subhumana. Ele está vivendo em casas que, quando chove, geralmente entra água. Ele está vivendo em casas que não tem. Ela fala, tem quarto, sala, cozinha e banheiro? Tem, só que o quarto, sala, cozinha e banheiro é no mesmo ambiente, tá certo? Então, condições de higiene e tudo mais, na verdade, são muito, muito precárias. Então, com isso, esse mercado não parou. Como você comentou, uma coisa importantíssima, né? O FGTS, de quem é o FGTS? O FGTS é do trabalhador brasileiro. E da maneira com a qual o FGTS investe os recursos dele, é a maneira que beneficia o trabalhador brasileiro e beneficia as camadas mais pobres da sociedade brasileira. Quando você fala em habitação, já expliquei,
quando você fala em infraestrutura, saneamento, quer dizer, quem você vai estar beneficiando quando chegar um saneamento na periferia, nos lugares mais longes? É a população mais necessitada. Então, o FGTS, além de tudo, ele está aplicando o recurso dele de uma maneira correta e melhorando toda a condição. Nos 3 segmentos que ele aplica, ele melhora a condição de saúde, tá certo? Segurança, tá certo? Das pessoas, quando você fala em habitação, tá certo? E educação. Então, o FGTS ele tem um grande papel. Por isso que, muitas vezes, vai tirar o FGTS porque é importante, teve um problema, vai tirar o FGTS para cá, para lá, todo mundo é dono do FGTS. Não, o dono do FGTS é o cotista do FGTS. Então, não tem que ficar tirando do FGTS, porque se você tirar recursos do FGTS fora daquilo que foi decidido lá atrás, dentro desses três eixos, você vai prejudicar infraestrutura, saneamento e habitação. É tão simples quanto isso. E vai prejudicar quem? Vai prejudicar as pessoas mais necessitadas. Então, é um programa que você tem que tomar muito cuidado. E as pessoas, às vezes, não entendem, acham que o dinheiro está lá, só que o dinheiro está lá e está tendo um bom uso nessas áreas, sem dúvida nenhuma. Portanto, o FGTS ele é importante e ainda será importante no Brasil para os próximos anos. A gente não tem dúvida que um país com taxa de juros mais baixas é muito mais fácil você fazer esses investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura. Mas você vai para os Estados Unidos, que nos últimos anos, há vários anos, tem taxa de juros baixas, o investimento em habitação popular, ele é também suportado por subsídios do governo. Portanto, há necessidade de subsídios do governo. Então, a gente não pode se enganar, tá? Porque, mesmo com taxa de juros baixa, haverá necessidade de você fazer com que aquela pessoa possa pagar um pedaço da prestação do financiamento dela e outro pedaço tem que vir através de subsídios. Portanto, as políticas de habitação no mundo inteiro, elas dependem do subsídio do governo. O FGTS tem feito esse papel de uma maneira muito bem feita e sem tirar recursos do governo. Na verdade, ele é capaz de fazer toda essa máquina girar e não está buscando recursos do governo, o que é muito importante, principalmente agora, onde o governo passa por um grande aperto e nem se fala, passava por um grande aperto, nem se fala depois da pandemia. Então, a tua pergunta é muito importante e a gente tem que cuidar do FGTS realmente pensando nas pessoas mais carentes, que são quem mais se beneficiam do FGTS. Tá certo, Luiz. Obrigado pela resposta. Vamos começar agora a abrir o segundo bloco para quem está chegando agora na live. São 4 blocos no total. Esse segundo agora nós vamos falar dos gargalos do setor imobiliário, depois dos desdobramentos da pandemia e, por último, falar um pouquinho do futuro e das tendências. Então, para abrir vamos aqui para a 7ª pergunta, a primeira do segundo bloco, eu queria fazer ela para você, Basílio. Falar um pouquinho aí de política e licenciamento versus insegurança jurídica e pressões de grupo de interesse. No Ceará está havendo aí um movimento de uma área, de um empreendimento, na verdade, que foi votado por um conselho gestor lá da região ambiental, e pelo fato de ter uma área de preservação, um plano de manejo, com tudo certo, uma outra região próxima, mas fora da poligonal completamente, está havendo aí uma série de manifestações, de manchetes erradas, de matérias erradas, já crucificando um novo empreendimento que nem dentro da área ele acontece. Todas as notas, os órgãos de classe emitem notas de apoio, mas isso é um pesadelo, né, para o empreendedor que gasta uma fortuna para se defender do que não deveria nem estar sendo atacado, porque ele está totalmente dentro da lei. E a gente vê isso acontecendo aqui em Recife também, o Novo Recife, que é um projeto grande, que tem o envolvimento da Moura do B, da Queiroz Galvão, de grandes empresas daqui. Também passou anos e anos, foi aprovado na gestão, depois teve que ser aprovado novamente. Então, isso é uma coisa recorrente, não só em Fortaleza, em Recife, mas é uma coisa recorrente em todo o setor. Eu queria que você, por favor, comentasse um pouco a sua experiência de como a gente tentar eliminar esse gargalo e poder ter segurança jurídica para empreender. Essa é uma resposta que não é muito fácil de dar, Saulo, mas vamos lá. Antes disso... É verdade.
Um rápido comentário em relação ao que o Luiz França falou, ele tem toda a razão, esse é um alerta que ele está fazendo, importantíssimo. E lembrando que o Minha Casa Minha Vida é um programa de sucesso do mundo todo. Ele é considerado, vem delegações estrangeiras aqui, a gente recebe a torta direito, o pessoal quer aprender conosco. Como a gente está resolvendo um déficit, como nós conseguimos fazer em 10 anos 5,5 milhões quase de unidades para habitação de baixa renda, praticamente sem ter o governo no meio, praticamente através da iniciativa privada. O único insumo que nós precisamos do governo é que ele garanta que o funding possa vir com um custo adequado. O resto nós temos feito e com muito sucesso. Para isso é importantíssimo também a gente preservar o fundo de garantia. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, esse é o drama de todos nós. Vamos ser claros. No Brasil, nós não temos segurança jurídica. Ponto. Isto posto, vamos tentar analisar um pouquinho o que ocorre. Os investimentos em qualquer empreendimento imobiliário são altíssimos e são feitos sempre com as melhores das intenções. O incorporador imobiliário, o desenvolvedor de uma área, vai sempre buscar o cumprimento de toda a legislação. Mas onde é que pega? A legislação, por vezes, é confusa, é dúbia, é sujeita a interpretações, e isso faz com que grupos de interesse possam agir e possam se movimentar. A gente vê, de novo, falando aqui o português, claro, a gente vê isso acontecendo no meio ambiente, na área ambiental como um todo, e com muita força nos empreendimentos imobiliários. Vocês já devem ter ouvido falar num acrônimo em inglês, NIMBYs, Not in my backyard. Not in my backyard significa, não, vai para outro lugar. Ou seja, eu moro aqui, eu estou bem aqui, não quero ter vizinhos, não quero ter ninguém tapando minha vista, não quero ter ninguém fazendo nada. É um comportamento bastante, vou usar uma palavra forte, egoísta. Egoísta. Que faz com que esses grupos, essas ONGs, essas sociedades amigos de bairro, essas associações falem, puxa, olha, vai construir seu prédio em outro lugar, vai fazer seu empreendimento em outro lugar. E conseguem, graças a essa a legislação pouco clara que a gente tem e, por outro lado, nós lidamos com um judiciário que não está acostumado a ver isso no dia a dia. Então, quando uma associação de bairro vai lá e fala, olha, precisa embargar esse empreendimento por causa disso, disso e daquilo, muitas vezes, embora ele esteja regularmente aprovado, o embargo é concedido. Existem um outro problema que a gente enfrenta muito sério, é que o Ministério Público tem independência funcional. Você, se tiver 10 promotores públicos numa determinada região, qualquer um dos 10 pode, se não gostar da cor do prédio que você está fazendo, pode impetrar uma ação contra aquela cor do prédio, levando, claro, ao exagero, mas ele pode fazer isso. Então, mesmo que você faça acordos, termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, esses acordos podem ser contestados. Você deu um exemplo aí do Ceará, vou dar um exemplo aqui de São Paulo, um empreendimento que ficou, infelizmente, famoso em função disso e exprime o que você e eu estamos falando, Saulo. Um empreendimento chamado Parque Global, na marginal do Rio Pinheiros, ele recuperava uma área que estava completamente degradada, passou por décadas completamente degradada, coisa horrível, ninguém conseguia nem passar perto. Veio uma empresa, uma das maiores incorporadoras brasileiras, se associou à maior incorporadora americana, a Related, incorporadora de dezenas de bilhões de dólares, para montar um empreendimento maravilhoso. Levaram 11 anos para aprovar os projetos e licenciar tudo. Fizeram não um, mas 2 TACs, 2 termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Depois de dezenas de ações contra, mostraram que estava tudo absolutamente em ordem. A prefeitura sofreu ações, o governo do estado sofreu ações do Ministério Público, todo mundo contestando tudo que era possível e imaginável, alegações que
muito sentido não fazem se você for a fundo, da mesma maneira que você falou, Saulo. A história é a mesma e se repete Brasil afora. Depois de 11 anos, tudo resolvido, tudo resolvido. Empreendimento maravilhoso, foi lançado, foi um enorme sucesso de vendas. 3 meses depois do lançamento, uma ONG que nunca tinha aparecido, que nem existia, entrou com uma nova ação através de um promotor público que não tinha participado em nenhum dos 2 TACs e conseguiram embargar a obra, embargar tudo. Essa ação levou 5 novos anos, 5 longos anos para ser terminada. Obviamente, o empreendimento foi considerado absolutamente legal, mas nessa altura do campeonato, nós, brasileiros, que tanto precisamos e prezamos o investimento estrangeiro, o Luiz França falou disso há pouco, nós tivemos o desprazer de ouvir uma declaração do presidente americano, lá da Related, dizendo que odiava tanto o Brasil que, para cá, ele não passava nem pelo espaço aéreo e que nunca mais entraria aqui. Não precisamos, né? Investimento. Então, é assim que a coisa acontece. Agora, 16 anos depois, o incorporador brasileiro, que é uma pessoa extremamente tenaz, está de novo montando um lançamento para esse final de ano, com tudo absolutamente em ordem, mas já está tendo movimento para que tentem embargar novamente. Uma coisa de louco. Quais as nossas perspectivas de solução? O que fazer? Nós estamos adotando, as nossas entidades, as nossas empresas estão adotando uma postura mais proativa. Tudo bem, você está entrando em ação contra mim? Ok. Se você ganhar, tudo certo, você tinha razão. Agora, se você não ganhar, nós vamos processar o seu CPF. Estamos fazendo isso com todos os empreendimentos que têm sido embargados ultimamente aqui. E tem alguns CPFs que já estão ficando complicados, inclusive de algumas ONGs, alguns diretores de ONGs que são useiros e vezeiros nisso. E vamos, sim, adotar ações mais fortes para tentar minimizar esses efeitos. Isso deve inibir, né, esse tipo de ação, porque a pessoa acusa sem ter provas, sem ter razão, sem ter fundamento, e não acontece nada de volta, né? Então, de fato, esse é um tipo de ação que espero que venha a inibir isso para se ter mais segurança jurídica. Você sabe que esse empreendimento, aconteceu uma coisa curiosa. Eu tive, agora em março, na missão presidencial, né, agora nos Estados Unidos, que foi a missão que voltou com 22 infectados do coronavírus. Eu estava lá no meio da comitiva. E graças a Deus não peguei. E na véspera, eu tive uma reunião na Related com o Carlos Rosso, que é o vice-presidente, e eles estavam sabendo que o presidente estava lá e pediram para a gente inscrever tanto ele quanto o Jorge Pérez, que são 2 sócios, né? Você falou o presidente, mas eu não sei qual dos dois, se foi o Jorge Pérez ou se foi o Stephen Ross. Então, ele e o Jorge Pérez, no outro dia, eles foram lá ao evento. Pronto, o Ross fica em Nova York e o Jorge Pérez em Miami. Então, ele e o Jorge Pérez foram lá no evento, a gente inscreveu eles no evento pela Apex Brasil, e eles participaram e foram mostrar, depois que o presidente deu o discurso, o Bolsonaro deu o discurso, eles foram lá apresentar a maquete do prédio. E é um VGV altíssimo, coisa de quase 10 bilhões de reais. Então, enfim, que bom que agora a coisa está fluindo. Espero que esses novos embargos não prosperem e eles consigam colocar esse empreendimento, que vai ser fantástico para a cidade. E é como você falou, né? Aquela área que está ali, uma ocupação ruim para a cidade, para o meio ambiente, para todo mundo, ela pode ter um novo uso e isso fica sendo retardado sem a menor necessidade. Você quer fazer um comentário? Não, acho que eu não vou repetir tudo que o Basílio falou, eu só queria lembrar, as cidades vão crescendo e a gente vai, antigamente, muito próximo de várias regiões de São Paulo, em bairros de São Paulo, você tinha zonas fabris. E ninguém se lembra que durante décadas essas áreas, muitas vezes, não estou dizendo que sempre, elas foram degradadas pois o solo dela foi contaminado. E ninguém se lembra que quem compra este imóvel, que é um incorporador, ele não pode construir com o solo nas condições que ele comprou o imóvel. Então, nós limpamos o solo. Ou seja, é tão interessante que nós somos um limpador de solos, tá certo? Para a cidade crescer,
E isso todo mundo esquece. Então, a gente tem que olhar um pouquinho as coisas que a gente tem feito durante anos. E aí, quando a gente quer construir algo que está correto, está dentro da lei, porque nada que nós estamos falando aqui está fora da lei, está estritamente dentro da lei, há um desvio e você não constrói. Por isso que o investidor estrangeiro ele fica louco da vida, porque o mínimo que você espera de qualquer país é que a lei seja seguida. Siga essa lei. A lei está lá, eu vou seguir a lei. Eu errei, estou fora da lei, eu vou ser processado, posso ser condenado. É isso que o mínimo que as pessoas esperam, e isso não ocorre no país como o Brasil, nessa área que o Basílio explicou. Então, isso é um absurdo que ninguém entende. E isso vai fazer o quê? Vai afastar investidores do país. Então, isso é uma coisa seríssima e a gente tem que olhar com muito cuidado. É isso mesmo. Obrigado, França. Falando aqui nesses gargalos, né, o Luiz Henrique Ceotto, que participou conosco da Live 12 aqui do projeto Pandebuilding, ele fez um paralelo muito interessante sobre o setor da construção civil e o setor agrícola do Brasil, né? Então, o que é que ele falou? Disse, olha, 40 anos atrás, ambos os setores estavam na lanterna da inovação. Hoje, o setor agrícola se tornou uma referência mundial e a construção civil continua pouco inovadora, vamos dizer assim. E ele atribui, em grande parte, essa realidade a duas razões principais. Tá? Um é o regime tributário, tá? E aí ele ilustra, comentando dos 5% do ISS versus 17% do ICMS. Ou o IPI, que varia de várias faixas, mas é também maior do que o ISS, ou seja, o tributário estimula mais o artesanal do que o produto industrializado. Então, a gente não tem esse estímulo para inovar. Mas o outro também é o funding. Então, existe uma baixa capacidade de desembolso por parte do cliente durante o período de obra, né, e uma ausência de um produto bancário que equaciona essa velocidade. Então, os empreendimentos acabam sendo construídos mais lentamente, né, para acompanhar o funding e, consequentemente, não adotam os sistemas construtivos e tecnologias que já existem e já são aplicadas amplamente em outros países para acompanhar essa produtividade, como a gente vê lá fora, nos Estados Unidos e Europa. E aí, Zé Romeu, diante dessa realidade, eu queria queria lhe perguntar se você concorda com e o que é que o setor... E qual seria o impacto, por exemplo, da reforma tributária na construção e na incorporação? Saulo, eu concordo com ele em parte. Vamos lá. Primeiro, em relação à parte do tributário, nós temos que tomar muito cuidado com esse tributário que vai vir, porque se houver aí uma calibragem errada, pode comprometer todo o nosso crescimento aí em V, né? Quer dizer, hoje nós temos uma tributação, digamos, excessiva na construção, já a incorporação ela tem alguns instrumentos que são interessantes, que é o caso do RET. Então, fizemos aí um Zoom há uma semana atrás com o Paulo Guedes, onde alertamos esse assunto do RET para incorporação. Então, o tributário para a construção, ok, ela pode melhorar, tá certo? Mas tem que tomar cuidado para não piorar, tá certo? Em relação à industrialização, eu diria para você o seguinte: a industrialização, a gente pode ter aí você pode precisar de uma velocidade maior e aí a industrialização pode te ajudar. Mas o que eu acho que ele deve ter falado é que a industrialização não foi para frente porque o tributário é muito alto. Isso sim, isso é uma realidade e ela deveria acontecer. Em relação ao acompanhar o desembolso financeiro, eu diria para você o seguinte, que a industrialização ela pode acontecer em dois momentos. Uma, quando você precisa realmente que ela vá mais rápido, e o segundo momento, que foi o que aconteceu quase em 2013, onde você não tem mão de obra preparada para acompanhar as obras. Aí a industrialização ela caminha mais rápido, que é para substituir esse vácuo que existe de uma mão de obra
técnica que já esteja preparada para fazer o seu trabalho. Mas eu diria para você o seguinte, que eu colocaria mais dois outros problemas que eu julgo até mais importante que esse como gargalo de reforma estrutural. A primeira delas é a que vocês estavam falando, que é a segurança jurídica. Quer dizer, isso para nós é horrível. Quer dizer, você ter, como citaram aí, alguns exemplos de obras embargadas aleatoriamente por ONGs que não querem ter vizinhos ao lado, isso daí é um prejuízo que é irrecuperável, tá certo? E temos ainda um outro gargalo que eu diria que é a burocracia. A burocracia atravanca demais o nosso setor e aumenta demais o nosso custo. Então, eu colocaria aí em ordem: primeiro, a segurança jurídica; 2, a burocracia; 3º, tributário; 4º, funding. Tá? Perfeito. Obrigado, Zé Romeu. Luiz, essa é para você aqui sobre cartórios, tá? Os cartórios, que também são um gargalo do nosso setor, Zé Romeu, se você permite incluí-lo nessa lista, e são um gargalo do setor, e a pandemia acabou fazendo com que esse gargalo melhorasse um pouco, né? Alguns cartórios passaram a operar online, atender online, e isso ajuda um pouco. E eu queria consultar o Luiz França o que é que está sendo feito a esse respeito, se tem alguma iniciativa de vocês a esse respeito. Primeiro, tem muita iniciativa a nosso respeito. Segundo, que aqui vai um alerta, né? Para não dizer uma crítica. Há 15 anos ou mais, a gente discute isso, que é ser mais rápido, ter menos burocracia e as pessoas poderem, de uma maneira eficiente, fazer os seus registros de imóveis. Precisou vir a pandemia para que tudo se agilizasse. E por que foi feito tão rápido? Porque todo mundo já sabia o que tinha que fazer, já tinha sido discutido há 15 anos, estava todo mundo conhecendo o problema e a solução. E aí a solução veio rápida por causa disso, porque havia um conhecimento pleno do que tinha que ser feito. E veio. E nós estamos participando ativamente, construtivamente, desse processo. Hoje você, através dos sistemas que foram criados, através de algumas melhoras que se fizeram na legislação, nós podemos hoje, muito mais rapidamente, fazer um registro em cartório, sem a pessoa ir ao cartório. Os documentos são enviados eletronicamente para o cartório e, desta maneira, o cartório, muito mais rapidamente, com um custo muito menor para eles de funcionário, com muito mais segurança jurídica para eles também, eles podem devolver aqueles documentos já escriturados. Então, isso vem ao bem da população, isso vem através de eficiência. E nós estamos indo mais longe ainda. A gente quer, o sonho é que você, Saulo, comprando um imóvel, se você estiver fora do Brasil, em qualquer lugar, ou no meio do mato no Brasil, você possa assinar aquela compra de imóvel, até junto com o incorporador e até com o banco, e esse documento vá para o cartório e seja registrado. Então, nós temos que partir para isso. Isso não é nada diferente do que você tem em outros países do mundo. Isso representa o quê? Rapidez, agilidade, economia para todo mundo. Economia para o comprador. Quem não compra o imóvel e quer mudar rapidamente? Todo mundo. Quem não compra o imóvel e já tem o imóvel lá que ele comprou, se der qualquer atraso na escritura, ele já tem problema, não sabe nem onde coloca o mobiliário. O incorporador, então, assim que se a escritura sai rápido, ele recebe o dinheiro e paga o banco. Todo mundo sai prejudicado com a burocracia. Então, agora nós estamos indo no caminho certo, não podemos perder esse caminho, temos que fazer com que isso seja usado no Brasil todo e que todas as pessoas entendam que isso é o bem da população brasileira e é uma economia para todo mundo. Essas economias, elas vão reverter em o quê? Vão reverter, sempre vai reverter para quem compra o imóvel. Por quê? Se você puder fazer uma compra assim, você não vai mais ter a loucura de ficar pegando 500 documentos, indo em uma série de lugares, fazendo assinatura, indo no cartório, pegando táxi, voltando. Sempre quem economiza
é o comprador, é a população. Então, a gente tem que sempre ter a cabeça de fazer as coisas melhor para as pessoas que adquirem os imóveis. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Eu só fiz o alerta, um desabafo, porque isso já poderia ter acontecido há muito tempo. Mas precisou vir a pandemia, né, para a gente correr numa coisa que parece tão simples, né, porque você resolveu tão rápido. Então, realmente é simples. Uhum. E quem é beneficiado no final das contas, como você falou, não são só os incorporadores, não, é todo mundo, né? O comprador, todo mundo que depende do imóvel é beneficiado com essa agilidade. Basílio, exatamente. Em relação aos bancos, tá? Obrigado, viu, Luiz? Mas, viu, Basílio, em relação aos bancos, né, a atuação do Banco Central para aumentar essa concorrência, como o Luiz comentou agora há pouco em relação aos cartórios, tem várias coisas que a gente sabe que pode ser feitas, né, no mercado financeiro, e os bancos, assim, com pouca concorrência, né, acabam não fazendo, né, no caso dos cartórios, a pandemia foi que impulsionou, mas no caso dos bancos, um movimento que está ocorrendo bastante, e está começando a ter aí uns atritos, são as fintechs, né, que estão chegando, e eu queria que você, por favor, comentasse assim, esse papel do Banco Central para aumentar essa concorrência, para desbancarizar um pouquinho, a gente está na mão de muito poucos bancos, né? E o papel das fintechs no financiamento imobiliário, como é que poderiam surgir aí alternativas para que a gente não ficasse só dependendo dos bancos. Muito bem colocado, Saulo. Efetivamente, nós temos um cenário no Brasil muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Enquanto temos aqui 5 bancos financiando o crédito imobiliário, na prática, nos Estados Unidos temos 1.500. Ou seja, a concorrência por lá é muito maior do que aqui. Quais são os efeitos disso? Nós temos, uma das nossas lutas hoje é para baixar os juros do crédito imobiliário. Fica difícil entender, Saulo, se você sabe hoje que bom, evidentemente todo mundo sabe que o funding do crédito imobiliário ou é o fundo de garantia, o Luiz falou sobre isso, ou é a poupança. A poupança é remunerada por 70% da Selic em 2,25%, portanto, a poupança é remunerada a 1,58%, 1,575%, se preferirem. Mas os bancos continuam financiando a 7 e pouco por cento. Ou seja, existe um spread de 5 e quase 5,5% ao ano. Isso não existe. Isso é um spread excessivamente alto. Se você for falar com os 5 bancos, eles vão te dar uma série de razões para isso. O Luiz, que construiu uma carreira espetacular no sistema financeiro, ele pode discorrer sobre isso com mais detalhes. Mas, no fim do dia, o que interessa é que esse spread continua muito alto. Poxa vida, eu também gostaria de ter um negócio onde me custe 1,5 e eu venda por 7. Sensacional. Sensacional. E quando nós falamos isso com os bancos e nós alegamos que, puxa vida, eles falam, poxa, mas o juro pode subir. Tudo bem, o juro pode subir, mas a gente pode fazer repactuação, como acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, via de regra, você financia de 5 em 5 anos. Cada 5 anos você repactua. E isso minimiza enormemente o risco que o sistema financeiro correria. Dá para fazer hedge para períodos menores, ou seja, são soluções que podem atingir e atenuar essa diferença e fazer com que muito mais pessoas possam recorrer ao crédito imobiliário. A gente aumenta a capacidade de milhões de famílias para que possam adquirir sua casa própria com mais tranquilidade. O Banco Central tem tido um papel bastante importante nisso. Ele instituiu, por exemplo, o crédito imobiliário em IPCA, que foi um ganho sensacional para o setor, onde a taxa de juros pode ser menor, no caso, em 4,5% ao ano, 4,25% na média ao ano, mais IPCA, o que faz com que as prestações sejam talvez uns 30% menores do que no caso da TR. Faz uma diferença enorme. O Banco Central, ele incentivou diversas outras práticas para melhorar os detalhes do crédito imobiliário, práticas outras, essas que vão sempre na direção correta, a portabilidade e outras que fazem melhorar. Mas o que vai fazer mesmo o pessoal se mexer
é a frase, é a palavra que você citou, Saulo, fintechs. De repente, 5 concorrentes, pode ser que a gente tenha 50 ou 500. E isso vai fazer com que o pessoal se mexa. Vai ter que baixar juros, porque as fintechs não vão fazer, se fizerem financiamento, não vai ser a 7%. Agora, devagarinho, os bancos estão tentando baixar um pouquinho. O Santander chegou a 6,95, o Bradesco chegou a... Luiz, 6,90, o Bradesco, 6,80, quanto foi? Ativa o microfone, Luiz. Agora. Parece que sim, parece que estão aí. Vem a briga, só que a briga vai de pouquinho em pouquinho, né? Pouquinho, mas está indo. E a Caixa está ficando para trás, que ela está firme e forte no 7,25, né? Já está na rabeira. Mas ela vai ter que fazer um lance um pouco mais ousado. Mas esse ambiente macroeconômico, Saulo e amigos, isso vai fazer com fintechs, com gente aí ousando desafiar os bancos, esse ambiente macroeconômico onde nós vemos o Benchimol fazendo uma página inteira falando a respeito de certas posturas do sócio dele, puxa, mudou, as coisas mudaram, o ambiente mudou. E os grandes bancos, então, vão ter que agir para manter a sua fatia de mercado. Então, quem sabe vamos viver tempos melhores em relação a isso, Saulo. Vamos. E como tudo no meio da tecnologia exponencial, acho que vai ser bem mais cedo do que a gente está esperando, viu? Vamos torcer. Não é verdade? Bom, com isso a gente acabou aqui o segundo bloco e vamos começar o bloco falando dos desdobramentos da pandemia, né, que é o nosso terceiro bloco. Para quem chegou depois, já ainda tem mais um bloco que é o futuro e as tendências, né, do mercado. Bom, nesse bloco, Caio, eu queria começar com você, por favor, para a gente falar um pouquinho de multipropriedade. Se você pudesse explicar para a gente o que são as multipropriedades, como elas evoluíram nessa última crise, né, e na pandemia, e quais as expectativas para o futuro. Ok. A multipropriedade foi um produto que surgiu na crise e se desenvolveu durante a crise 2015 e 2017. Para vocês terem uma ideia, há 8 anos atrás não havia nenhuma multipropriedade no Brasil. Hoje nós temos cerca de 110 empreendimentos em 60 cidades de 16 estados brasileiros, produzindo um VGV de mais de 24 bilhões de reais no Brasil inteiro. O que é isso? A multipropriedade é uma segunda habitação, um imóvel de lazer, uma residência de férias, dividida e compartilhada entre vários proprietários. Ela surgiu de um desdobramento do que era antigamente o timeshare, que continua existindo, mas é um outro produto. A multipropriedade no Brasil ela é regulamentada pela Lei 4591 de incorporações imobiliárias e já há 5, 6 anos atrás, nós lá na vice-presidência do Secov e também na ADIT, nós montamos um grupo de trabalho que desenvolveu o texto do que veio a ser a Lei de Multipropriedades e que regula esse setor, e que aborda os temas que não são abordados na 4591 e torna o setor de multipropriedade mais robusto, um arcabouço jurídico mais sólido. Isso ajudou muito o crescimento da multipropriedade, embora a lei tenha sido assinada em dezembro de 2018 pelo presidente Temer, e já em 2019 nós vivenciamos um bom ano, e 2020 começou bem, mas depois o setor deu uma parada. Como todos os outros setores do mercado imobiliário, a multipropriedade está sofrendo. Sofreu com distratos, sofreu com devolução de cotas, né, de frações, mas não deixou de crescer. Ela teve uma característica muito forte, que foi a descoberta de novos destinos. A multipropriedade proporcionou isso. Se descobriu novos destinos no Brasil que não eram conhecidos e que passaram a ser conhecidos em função da multipropriedade.
uma cidade aqui no interior de São Paulo chamada Olímpia é um caso típico deste, né? Não era um destino conhecido, tinha um parque de água quente naquele município, e, de repente, hoje já tem mais de 7, 8 mil apartamentos, quase todos eles de multipropriedade na cidade. Outros destinos mais conhecidos também receberam benefício desse produto, como Gramado, como Foz do Iguaçu, como Litoral Baiano. Em Porto Seguro já tem alguns empreendimentos desse tipo. Estão sendo estudados multipropriedades de padrões mais altos. O nosso escritório tem feito vários planejamentos a esse respeito. Enfim, é um modelo de empreendimento que, na nossa visão, veio para ficar e vai se tornar cada vez mais sólido no país após a crise, né? Após a saída da crise. Eu acho que vamos ter um ano ruim, como todos os setores vão ter, mas depois deve retomar, até porque, como a gente comentou agora há pouco, o grande setor turístico que deve ser beneficiado no pós-crise é o turismo interno de quem mora perto, de quem vai de carro. Esse é o setor que vai se desenvolver mais, segundo a maioria dos especialistas aí, ouvintes. Sem dúvida, Caio. Você comentou de Olímpia, né? Para quem não conhece, tem lá o empreendimento do Grupo Nath, né? Do nosso amigo Rafael Almeida, colega de conselho da ADIT, que é um negócio de primeiríssimo mundo. Vale muito a pena conhecer esse empreendimento. 1.000 apartamentos. 1.000 apartamentos. 1.000 apartamentos, pois é. Fantástico. 1.000 apartamentos de 26 proprietários cada apartamento. Super empreendimento. E não é o único da cidade. Uhum. Bom, muito obrigado, Caio. Obrigado. Zé Romeu, queria fazer essa pergunta aqui para você, tá? Bom, um fato, eu acho que foi o Basílio que comentou, não, acho que foi o Luiz, que comentou da quantidade de núcleos familiares, né? Que são 9,6 milhões de núcleos familiares que trazem uma nova demanda, independente do déficit habitacional que já existe, são divórcios e casamentos que são outros fatores geradores de demanda para o mercado imobiliário. E a quarentena, com todo mundo vivendo esses imóveis numa intensidade que nunca foi vivida antes e conhecendo os defeitos e qualidades, as pessoas acabam querendo mais espaço ou querendo incorporar algum novo uso que não tinha no seu apartamento dentro de casa agora, né? Então, isso você acredita que deve gerar aí uma movimentação do mercado, ou seja, as pessoas migrando em busca de imóveis maiores, outras pessoas em busca de praticidade e buscando imóveis menores? Como é que você acha que essa dinâmica deve impactar o nosso mercado? Saulo, realmente a gente está vendo e a gente consegue presenciar isso nessas diversas lives que a gente está fazendo, onde nós vemos várias vezes aí as pessoas trabalhando em casa e o filho passando atrás e, de repente, tira a imagem porque passou outra pessoa. Ou seja, as pessoas não estão preparadas para trabalhar em casa, né? Portanto, eu acredito que possa haver, talvez, uma adaptação, uma mudança nos produtos, nos tamanhos. Quer dizer, as pessoas que querem um imóvel maior, às vezes estão restritos por problemas financeiros, né? Porque também o imóvel maior custa mais. Quer dizer, às vezes ele não está morando naquele imóvel daquele tamanho, com 3 filhos e uma esposa, porque ele quer, porque é o que cabe no bolso. Então, e isso não vai mudar, né? Mas eu acredito que os arquitetos, sim, vão ter um momento de pensar um pouco como é que eu faço para atender as pessoas que querem trabalhar em casa e morarem no mesmo tamanho de apartamento, porque é o que cabe no bolso deles. Então, eu acho que o desafio aí grande, sem dúvida nenhuma, vai estar para os arquitetos que vão procurar adaptar essas duas necessidades, né? Uhum. Eu acho que o que vai acontecer é isso. Eu vejo a restrição financeira como um fato realmente limitador da unidade maior. Agora, eu vejo também, sem dúvida, aquelas pessoas que moram
em casas ou apartamentos grandes, e nesse momento isso eu vi várias pessoas, né, que não poderiam os colaboradores estarem indo porque seriam transmissores, e você vê a família na casa tendo que se virar com aquele tamanho enorme, com aquela cozinha enorme para cuidar. Então, eu acho que pode haver, sim, esse movimento para unidades menores aí por praticidade. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado, Zé Romeu. Basílio, me explica por que o volume de vendas aumentou desde maio, ou vem aumentando desde maio, como você colocou, né? Foi uma surpresa para o setor. E ao que é que você atribui esse aumento que você comentou no início da live, que chegou a 85% do que estava esperado no início da pandemia, ou antes da pandemia? Vamos lá, Saulo. Nós temos alguns fatores positivos e outros negativos para o mercado. Nós tivemos dois fatores que estavam impedindo a concretização de diversos negócios. Primeiro, aquele que eu comentei, de que com os plantões fechados, você não podendo visitar o apartamento, que é o seu sonho, fica difícil fechar. Nos apartamentos econômicos, tipo Minha Casa Minha Vida, os ambientes existem menos ambientes, são menores, talvez seja até mais fácil a pessoa continuar, além de ser mais jovem, via de regra, e uma exposição em 3D no notebook compensar. Mas, via de regra, as pessoas adiaram em função disso. Outro ponto é a insegurança. Abril, passou tanto tempo já desde abril, mas em abril parece que o mundo ia acabar. Ninguém sabia o que ia acontecer. E o brasileiro é extremamente cumpridor das suas responsabilidades. É uma coisa incrível. A gente pode falar de boca cheia, com muito orgulho, que o brasileiro paga as suas prestações. A nossa taxa de inadimplência, e aí eu peço para o Luiz me corrigir se isso mudou, em financiamentos imobiliários, pessoa física, está em torno de 1,2%. Nos Estados Unidos, é isso aí? Tá. Nos Estados Unidos, a diferença é pequena, 0,8, 0,9. Quer dizer, nós estamos num nível de país desenvolvido. Na Europa também, estamos como qualquer país do mundo, muito bem. Então, houve uma certa hesitação de assumir um financiamento que você não saberia se teria condições para pagar. Aí as pessoas começaram a entender, em maio, que o mundo não acabou. Tudo bem, diminuiu a remuneração, diminuiu perspectivas por exemplo, promoção no emprego, mas alguns empregos foram perdidos, mas não foram tantos quanto havia se imaginado, não foi aquela hecatombe que se tinha imaginado. E as coisas começaram a voltar para o normal. E as famílias começaram a se conscientizar disso. E aí apareceram dois fatores extremamente positivos. O primeiro, que nós cansamos de comentar, a questão da taxa de juros, não vou falar novamente. E o segundo fator, que, puxa vida, imóvel é imóvel, é o meu patrimônio seguro, sabe? Eu estou vendo aí o que está acontecendo com a Bolsa, com aplicações financeiras. Não sei se eu vou receber, eu fiz uma aplicação no fundo tal, será que eu vou receber esse negócio? Será que vão me dar chapéu? O dólar sobe, o dólar cai, a Bolsa fica assim, é U, é V, é L, é Nike, é não sei o quê. Então, é um pandemônio financeiro que você não sabe o que é. E o imóvel continua firme e forte. Se você tem um compromisso amanhã, para pagar, não adianta colocar o seu imóvel à venda hoje. Então, ele não te dá liquidez, mas ele te dá alguma coisa que nós brasileiros esperamos. Aliás, duas coisas. Primeiro, segurança. E segundo, referência. Nós brasileiros, latinos, gostamos muito de pisar naquilo que é nosso. E esse talvez seja um dos maiores objetivos de vida de uma família. E, com isso, o mercado voltou e voltou firme e as perspectivas, continuam muito boas. Ok, Saulo? Perfeito, Basílio. É pedra e cal, no final do dia é pedra e cal, né? E assim, pode não ter a liquidez que a gente imagina de clicar num botão, mas baixando uma coisinha, a liquidez, ela vem, né? Não fica também tão distante. Acho que esse Desculpe, é o principal. a nossa análise, e nós temos conversado muito sobre isso,
está mais para subir alguma coisinha do que para baixar alguma coisinha. Os preços estão com tendência de... Não, eu sei, eu digo... Eu sei, eu entendi. Eu acho que eu me expressei mal. Eu digo, quem está querendo vender em busca de liquidez, né? Paulo, você foi muito bem. Vai demorar um pouquinho, como você colocou. Mas é que você levantou a bola, não podia perder as chances. É isso aí. É claro. Para ninguém... Alguém podia entender errado aí. Mas é verdade. Então, está no crescente e eu acho que é um caminho irreversível mesmo. Luiz, na sua visão, quais são os setores mais beneficiados com a pandemia? Ativa o microfone, por favor. Desculpa, eu te perdi a tua pergunta. Vamos lá. Era perguntando, na sua visão, quais os setores mais e menos beneficiados pela pandemia? Bom, a pandemia trouxe uma dinâmica diferente de viver, né? A gente verificou aqui que tinha alguma coisa aqui no Brasil que já funcionava muito bem, que eram os deliveries, né? Delivery, principalmente de comida, né? E todo esse fenômeno de entrega de delivery, na verdade, ele acontecia porque as pessoas, antigamente, elas tinham mais tempo. Então, saía de casa, ia no supermercado, voltava, tranquilo e tal. Hoje, o uso do tempo das pessoas mudou, por vários motivos, em diversas cidades. Então, como o uso mudou, ficou muito mais prático você não ir ao supermercado, você não ir à loja, tá certo? Tudo isso vem a você. Então, isso é alguma coisa que já vinha acontecendo, tá certo? E a gente não vai restringir isso só à alimentação, a gente vê isso com tudo, até com roupa, que era uma coisa que todo mundo falava há alguns anos atrás, é impossível comprar uma roupa via internet. Não é possível comprar uma roupa via internet. Eu comprei outro dia um tênis via internet, eu errei o número, devolvi, voltou o número certo sem problema nenhum, tá certo? Então, hoje tudo é possível, inclusive coisas mais sofisticadas, se a pessoa não gostar, ela devolve. Então, o mundo aí partiu para uma praticidade, para uma velocidade. Então, setores que entenderam a importância das entregas, o setor de delivery, por exemplo, vai estar muito bem, quer dizer, porque isso veio para ficar, a gente não tem dúvida nenhuma, tá certo? O setor de telecomunicações, tudo aquilo que suporta uma rede dentro da casa das pessoas, de internet, e os provedores de internet. Então, esses segmentos, eles estão, sem dúvida nenhuma, estão tendo um avanço enorme, pela necessidade das pessoas, né? Então, tem algumas coisas que mudaram e vão mudar. O home office, por exemplo, ele já tem empresas dizendo que vários dias por semana, alguns dias por semana, dependendo da característica da empresa, vão criar home office, tá certo? Então, isso tudo você mexe com uma indústria que vai ter que... Como é que você vai trabalhar na tua casa? Você não vai conseguir mais improvisar um trabalho em cima de um sofá ou em cima da cadeira da tua sala de visita. A pessoa vai ter que ter um lugar confortável, ela vai ter uma iluminação mais adequada, porque as pessoas não imaginam. Quando a gente constrói os escritórios, tudo isso é pensado. Luminosidade para o trabalho, ventilação, ar-condicionado, uma série de coisas. As casas, não é que elas não são pensadas, tudo isso, elas são pensadas, mas de uma maneira diferente. Elas são pensadas de uma maneira que a pessoa vai utilizar como residência e não utilizar como trabalho. Então, você tem necessidades diferentes. Então, toda essa indústria, eu acho que ela vai ser realmente vai sair muito bem. Na indústria financeira também ficou muito claro que você não precisa mais ao banco. Então, você vai ter um fenômeno muito interessante. Os bancos hoje digitais. Quer dizer, se você não precisa mais ao banco, para que eu vou precisar de agência? Então, eu vou aonde me dá o mesmo serviço com um custo mais barato. Então, no segmento financeiro, também nós vamos ver uma grande mudança. Já estamos vendo que as pessoas não estão indo nas agências, tá certo? E estão conseguindo trabalhar muito bem. E você vê que um grande número de pessoas está abrindo contas e com conveniência em bancos que já trabalham, tá certo, muito bem esse digital. Então, acho que são mudanças bastante interessantes que vão acontecer, tá certo? Agora, tem setores que ficaram extremamente penalizados. Quando a gente vê aqui o Caio falar, quer dizer, o setor hoteleiro, mas ele está penalizado temporariamente, porque o trabalho, o lazer, isso não vai acabar. A gente está vendo, faz pesquisa, conversa com pessoas, as pessoas falam assim, eu não aguento mais ficar em casa. E aí nós não estamos falando
da pessoa que mora em 100 metros quadrados. A gente fala do cara que mora em 50, que mora em 100, que mora em 200 e que mora em 1.000 metros quadrados, tá certo? Ninguém mais está aguentando ficar em casa. As pessoas falam assim, será que tem hotel para eu ir? Será que tem hotel aberto? Todo mundo está querendo ter lazer, todo mundo está querendo poder, tá certo? Sair um pouco. Então, o setor hoteleiro que hoje está sofrendo, ele vai, eu não tenho dúvida que ele vai passar, vai voltar a parte também de business, mas também ele vai voltar a parte de lazer, porque as pessoas estão precisando, elas estão tendo necessidade, tá certo, de ir para lugares diferentes e de poder viver de uma maneira diferente. Então são setores que acho que vão crescer, vai crescer fortemente, eu não tenho dúvida. Como ele falou, as pessoas, por enquanto, têm medo de tomar avião, não tem problema, quer dizer, qual que é o hotel mais próximo numa localidade que eu gosto, de praia ou de campo, para eu poder ir com a minha família e ter um ambiente diferente. Então, isso tudo vai acontecer de uma maneira muito forte. Então, o que eu acredito é que a gente vai sair dessa, sem dúvida nenhuma, sai dessa pandemia fortalecido. Tem alguns setores que sofrem muito, tem mesmo, tá certo? Se você vê o comércio, quer dizer, o comércio vai passar por uma transformação. Não quer dizer que as lojas vão acabar, mas tem uma transformação, porque as pessoas se acostumaram a comprar as coisas via internet, quer seja coisas commodities, tá certo? Isso fica muito mais fácil, quer dizer, a pessoa já conhece a marca do perfume, a marca do sabonete, a marca de outras coisas que ela quer, ela vai na internet, ele compra e recebe em casa rapidamente, tá certo? Tem outras coisas que levarão mais tempo, mas também a tendência é tudo ficar muito mais fácil. No mundo de hoje, a gente aprendeu que as pessoas mudaram os hábitos, e mudar os hábitos significa o seguinte, eu tenho que trabalhar, eu trabalho bastante. O tempo que eu tiver de lazer, eu prefiro um lazer diferente do que eu sair gastando tempo fazendo compras, porque a compra vem a mim. Então, acho que essa mudança é uma mudança estrutural bastante interessante que todas as gerações, tanto as gerações mais jovens quanto as gerações mais velhas, aprenderam isso. Todos nós aprendemos isso. Quer dizer, é uma maneira diferente de viver e que a gente ganha tempo para aquilo que a gente quer. Perfeito. Obrigado, Luiz. Engraçado, você falou aí do home office e desde todas as lives, né, que a gente veio trazendo, inclusive teve uma delas que a gente trouxe o Head de Inovação do iFood aqui, que falou os números impressionantes de crescimento dele nessa pandemia, como você bem colocou, no início, né, online, nos prédios do próprio iFood, para a pessoa já poder pedir saindo do trabalho, chegar, já tá lá box aquecido ou congelado. Tem uma série de novidades que facilitam isso, que estão preparando os prédios para isso. Mas o Pandebuild, ele fez 2 pesquisas, né, feitas pela Brain, né, pela Urban Systems e pela Prospecta. E nessas pesquisas, nessa segunda pesquisa que houve, a gente foi a fundo para tentar entender como é que realmente ia se comportar o home office. E um dado assim que nos surpreendeu é que depois da pandemia, as pessoas que antes faziam home office, que era em torno de 19%, esse número subiu para 58%, uma coisa assim, e 70% das pessoas disseram que iriam adotar de 3 a 5 dias o home office no pós-pandemia. Ou seja, pessoas que já trabalhavam exclusivamente em home office subiu de 19 para 58, e 70% das pessoas, e aí de uma forma geral, passaram de 3 a 5 dias de home office no pós-pandemia. Entre 3 e uns 5 dias, que é um número muito. Qual o impacto disso nas lajes corporativas e nos coworking? Essa história de laje corporativa, as pessoas ficam desesperadas, mas a gente precisa pensar uma coisa. Você, no primeiro momento, você tem uma readequação. E o mercado imobiliário comercial não está parado. As pessoas estão saindo alguns estão saindo de imóveis maiores para imóveis menores. Então, você já tem um movimento, não está parado. A economia vai crescer. E quando a economia vai crescer, você pode falar assim para mim, tudo bem, ela vai crescer, mas ninguém vai querer uma laje de mais de 1.000 metros quadrados. Não tem problema. Você fará escritórios menores. Então, com o crescimento da economia, vai suportar tranquilamente, tá certo? Eu acho que a ocupação dos imóveis comerciais. E sempre que a gente projeta o futuro, a gente projeta em função da demanda. Então, se a gente projetava uma demanda daqui a 4, 5 anos de X%, dependendo do comportamento home office, nós vamos projetar uma demanda menor.
mas não haverá o que todo mundo fala, vai ficar tudo vazio, não vai ter o que fazer. Gente, a economia vai crescer. A economia crescendo, você vai ter gente em home office e gente precisando trabalhar. Vai ser um híbrido. Como é que você convive, tá certo, com a cultura de uma empresa, todo mundo distante? É muito difícil isso. Tem segmentos que você consegue trabalhar à distância. Agora, tem segmentos e tem empresas que é muito importante, tá certo? Então, nós não temos tecnologia ainda para que, se eu estiver no meu escritório, eu olho os 30 pessoas que estão ao meu redor, eu tenho uma dúvida, eu vejo quem não está no telefone, quem não está em reunião, eu vou e pergunto. A gente não tem essa tecnologia. E isso é uma coisa importante para a comunicação, para o aprendizado, para as pessoas que estão entrando nos escritórios, para passar por várias áreas. Quer dizer, então, eu acho que é um fato, vai acontecer, mas é muito importante o que você falou. Eu acredito que, durante muitos anos, nós vamos conviver com um sistema híbrido, tá certo? O futuro a gente não sabe, porque depende do comportamento das pessoas. Mas o sistema tem, do meu ponto de vista, hoje, na cultura que nós temos, que o mundo tem, a gente vai passar para o sistema híbrido, a economia vai voltar a crescer e não vai ter essa loucura que todo mundo fala de grandes espaços vazios, porque a gente vai se adaptar e vai preencher esses espaços, sem dúvida nenhuma. A demanda por imóveis de 150, 200 metros quadrados, de comercial, ela está aumentando. No meio da pandemia, as pessoas fazendo visita nos imóveis. Então, quer dizer, tem um movimento e os outros vão se readequar também. Sem dúvida, Luiz. Eu queria fazer aqui uma pergunta para o Basílio, porque ele está aí com um compromisso, e a gente tem mais 3 perguntinhas aqui, mas eu vou fazer logo para ele, para a gente não deixar de aproveitar o conhecimento dele, tá? Então, Basílio, nessa mesma pesquisa que a gente falou, que eu comentei agora há pouco, para fazer a pergunta para o Luiz, eu vi que a gente viu que 88% das pessoas passou a higienizar compras, né? E 69% desejam ter uma área de higienização dentro do imóvel, né? E 57% dispensou os funcionários, né? E o número de pessoas que fazia e que pretende fazer refeições em casa passou de 69% para 90% agora no pós-pandemia. Então, na sua visão, aí pelo Secov de São Paulo, qual é o impacto que essa pandemia traz para dentro das habitações e nas áreas comuns dos edifícios? O Zé Romeu e o Luiz já, de certa maneira, tocaram nesse assunto, mas vamos pensar uma coisa. Primeiro, nós somos um país de 210 milhões de habitantes, mais ou menos 60 e poucos milhões de lares, 65 milhões de lares. E isso significa que nós temos gente para todos os gostos possíveis e imagináveis. Tem gente que vai preferir apartamentos mais compactos, mais práticos, tem outros que vão preferir residências maiores, com espaço para home office, ou uma casa de lazer, de campo, de praia, para poder estar alguns dias da semana, para fazer o home office, para não fazer o home office em casa. Mas tem um outro aspecto que talvez seja mais importante ainda. Se vocês leram as manchetes que têm saído hoje, desde a hora do almoço, parece que a vacina está bem desenvolvida. Tem perspectiva de existir vacina daqui a poucos meses. Gente, isso muda tudo de novo. Pode ser, e se isso der certo, daqui a um ano, ninguém mais esteja pensando nisso. Ou seja, é difícil você fazer um planejamento para a sua vida toda pensando em algo que você está vivendo agora. O Luiz falou uma coisa importante com a qual eu concordo. O home office veio para ter um pouco mais de preponderância, mas não tanto assim. É importantíssimo você manter a cultura corporativa, você manter o networking. Você vai deixar de ir em eventos presenciais, onde você pode encontrar as pessoas que são importantes na sua vida profissional? Não vai, você precisa fazer isso. Essas pesquisas que a Brain fez, que você citou, Saulo, são pesquisas do momento, mas as coisas vão mudando, e vão mudando muito dinamicamente. Então, ok, existe gente para todos os gostos, e o nosso papel enquanto mercado imobiliário é atender às necessidades de todos os nossos tipos de consumidores. Então, cada vez mais, isso é muito bacana. Nós vamos ter unidades residenciais cada vez mais diversificadas, porque o número de particularidades aumenta. Quanta gente agora vai querer uma cozinha mais transada?
porque você vai fazer mais refeições em casa, os tais 90% que querem comer em casa, usando o teu exemplo, Saulo. O quão mais importante agora é a automação. Todos nós aqui vivenciamos dessa última hora e meia problemas, vai, volta, internet. Caramba, precisamos de algo mais confiável, precisamos de mais recursos de automação, e isso precisa estar em casa. Então, isso veio para ficar, com certeza. A pandemia acelerou essas mudanças, mas tem gosto para tudo. É isso. E olha, super obrigado pelo convite, por participar. Extremamente dinâmico e gostoso bater esse papo. Saulo, você e o Pedro aqui proporcionaram para a gente uma oportunidade muito bacana de discutir assuntos que são os assuntos da vez. Basílio, a gente é que agradece e a gente sabe o quão é disputada a sua agenda e quanto seu tempo é escasso e tem prestado esse seu tempo aqui com esse conhecimento valioso. Foi uma honra para nós. Muitíssimo obrigado. Nós vamos continuar aqui. Tem mais umas perguntinhas para a gente finalizar o último bloco, mas tem para o seu compromisso. Bom, meus amigos, vamos aqui para o quarto e último bloco. E eu queria começar com o Zé Romeu. Se você pudesse, Zé Romeu, até complementar, porque essa pergunta aqui, na verdade, era para você em relação ao home office, e aproveitar e falar um pouco das inovações e oportunidades que estão surgindo no mercado em função da pandemia. Eu acho que o França e o Basílio abrangeram bastante esse ponto do home office. Eu acho que o home office ele vai existir, mas eu acho que o escritório ele é fundamental. Quer dizer, eu não vejo como você não ter o seu escritório, a sua laje corporativa, porque eu tomo um pouco como exemplo, né, da minha empresa. Eu tenho, por exemplo, 3 áreas dentro da minha empresa aqui, elas estão produzindo muito melhor em casa do que no escritório. Então, o que vai ser adotado? Eles vão continuar fazendo home office, obviamente, se eles quiserem. Todos querem. Por quê? Porque tem aquele problema, um deles mora 1h30 do escritório, então eu pego 1h30 de trânsito de manhã, 1h30 à tarde. Então, eu acho que isso eu ganhei aí 2 horas deles por dia, porque eles estão produzindo muito mais do que se estivesse no escritório. E vem no escritório uma vez por semana para fazer uma reunião com a equipe, essa coisa toda. Isso em determinadas áreas. Existem outras áreas que não dá, tem que estar dentro do escritório justamente pelo que o Luiz falou, quer dizer, aquela interação, enfim. Isso vai diminuir a área do escritório? Não sei. Hoje não diminui, né? Porque eu tenho que deixar um funcionário aqui, o outro 1,5 m, 1,5 m, eu acho que vou precisar de uma laje maior para caber com todo esse distanciamento que tem que ter. Mas no futuro, eu acho que sim, pode ser que diminua um pouco, mas não estamos visando isso, a gente está visando mais a produtividade. A produtividade realmente aumentou bastante com esse pessoal no home office. Falando aí sobre as tendências, né, as inovações e oportunidades, eu acho que a gente também já esgotou bastante, o Luiz falou bastante sobre isso, e eu complemento só que eu acho que essa pandemia é um curso de doutorado para os nossos arquitetos, porque eles vão ter que achar a solução ideal de como uma pessoa morar, trabalhar e viver melhor dentro da sua casa, dentro do mesmo espaço. Então, eu acho que aí é que eles vão ter uma lição de casa bastante grande, porque eu acho que essa que é a tendência realmente, você querer trabalhar, ter sossego na sua casa e poder ter o convívio familiar. Eu acho que é isso. Quanto à oportunidade, realmente todas essas oportunidades que o Luiz falou, que dentro do nosso segmento, eu acho que eles vão ser aproveitados através de espaços melhores. Quanto ao turismo aí que o Caio falou e o Luiz também falou, Luiz, tem só um fato só nessa pandemia toda. Eu tenho aí um braço de hoteleiro também e vou te dizer uma coisa, a gente... eu faço parte de uma associação, que são 27 hotéis que fazem parte dessa associação, e eu vou dizer uma coisa para você,
todos eles, todos nós, estamos nos sentindo muito desamparados. São 4 meses de hotel fechado, não temos uma assistência do governo, nada do Ministério do Turismo, nada da Embratur, nada. No nosso caso, se os sócios não fizessem os aportes que tem que ser feito, já tinha quebrado. Eu imagino por aí o que possa estar acontecendo. 4 meses de um hotel fechado, você não demora, mas nem em 3, 4 anos você vai recuperar o buraco criado. Então, é um horror, é um horror. Eu vou só tomar o seu tempo, 2 minutos só, que eu vi uma live muito interessante outro dia, onde como é que podia, nos Estados Unidos, as companhias aéreas, com 95% dos aviões no solo, todas aquelas companhias, e as ações dessas companhias estavam subindo. Como que pode acontecer isso? O governo americano disse as empresas não vão quebrar e aportou recursos nessas empresas. Quer dizer, nós não temos essa saúde financeira, nós não podemos ter esse luxo. Está vendo o que está acontecendo com as nossas companhias brasileiras, né? Uma está tendo que pegar socorro nos Estados Unidos, as outras Estados Unidos, outras nas suas sedes, e as brasileiras não sei como é que elas vão fazer. Mas o setor turismo está sofrendo demais. O Caio está aí, ele é testemunha. Por mais que retome esse setor, é um ano perdido. E um ano perdido sem você demitir ninguém, porque também eu não posso demitir o hotel. Primeiro que eu estou com uma ideia que o hotel ia... Uma informação que o hotel poderia abrir dia 1º de julho. Aí ninguém dá informação nenhuma. Estão lá 120 funcionários prontos para começar a trabalhar, ninguém dá autorização, ninguém diz quando vai ser, ninguém diz o que vai acontecer. Quer dizer, é um descaso com o turismo vergonhoso para o nosso país. Mas eu queria só fazer esse desabafo aí, já que o Caio está no setor de turismo, aproveitar e fazer esse outro. A oportunidade nossa, vamos ver o que vai acontecer para frente, para a gente ver se tem alguma oportunidade nesse processo todo. Obrigado, viu, Saulo? Que é isso, Romeu. Eu que agradeço aí pela contribuição. Eu só tenho mais 2 perguntas aqui, Caio. Uma vai para você sobre imóveis compactos daqui para frente, e depois, França, a gente vai encerrar com você. Tem uma pergunta aqui do Avelar Loureiro, de Minha Casa Minha Vida, tá? Mas vou começar com o Caio aqui, tá certo? Então, Caio, esse isolamento, né, que foi difícil para todo mundo, mas as pessoas que estavam confinadas no imóvel menor sofreram adicionalmente, né? Tiveram um pouco mais de sofrimento para passar por todo esse período, porque a base desse tipo de empreendimento são as áreas compartilhadas, que estavam fechadas. Então, você tinha que realmente ficar confinado em cima, dentro de um imóvel bastante pequeno. Aí, por outro lado, a capacidade financeira das pessoas também encolheu um pouco por causa da pandemia, né? E isso fez com que também esse downgrade, vamos dizer, que algumas pessoas tiveram que dar nos seus imóveis, elas acabassem indo para o compacto. E as taxas de juros, né, fizeram essa parcelinha do compacto começar a caber no bolso de mais pessoas. Ou seja, a gente tem, de um lado e do outro, uma movimentação, e o compacto está ali no meio. Como é que você enxerga esse momento para as unidades compactas daqui para frente? Qual é a perspectiva que você vê agora nesse pós-pandemia, como essa tendência do setor que vem assim, crescendo bastante, né? Saulo, boa pergunta. Era uma tendência de mercado mesmo antes da crise, né? Nós temos, no mínimo, 2 tipos de imóveis compactos, né, Saulo? Aquele popular, do Minha Casa Minha Vida, principalmente as faixas menos favorecidas, e os imóveis compactos bem localizados em regiões nobres, para público, especialmente para público jovem, né? Ou solteiro, ou casal novo, ou até, eventualmente, o idoso. Eu me lembro, falando especificamente desse modelo, eu me lembro quando surgiram os flats. E os flats surgiram aqui em São Paulo no final dos anos 70, começo dos anos 80,
E naquela ocasião, Saulo, o flat ele quebrou um paradigma. Havia um paradigma que todo imóvel de luxo tinha que ser grande, tinha que ter tamanhos grandes, tinha que ser acima de 300, 400, 500 metros quadrados. Acontece que tinha um público que era exatamente esse público do casal jovem, do solteiro e do idoso sem filhos, os filhos já casados e tudo mais, que não precisavam morar num apartamento de 4 ou 5 dormitórios se eles quisessem morar num apartamento de luxo. Então, os flats foram lançados nessa realidade. E os primeiros flats eles vieram a quebrar esse paradigma de padrão e tamanho. Era possível se morar num alto padrão, num tamanho reduzido. O que a gente vê de tamanhos compactos hoje em dia é mais ou menos um espelho do que aconteceu naquela época, guardadas as proporções de época e também de tecnologia. O que veio a substituir o conforto daquele flat de 45 metros para o tamanho dos imóveis compactos hoje de 18, 25, até 10 metros quadrados, mas na maioria deles entre 25 e 35 metros, é a tecnologia. A diferença era a tecnologia. Antigamente tinha aquelas televisões de tubo, ocupavam um espaço enorme na sala e tal. Hoje em dia, a televisão gruda na parede, então você não perde 1 centímetro. E assim por diante, todos os aspectos de tecnologia. Eu acho que essa tendência ela veio para ficar, independentemente da pandemia, a tendência de imóveis compactos de alto padrão, ou de padrão médio-alto, principalmente muito bem localizados, com serviços, a maioria deles com serviços hoteleiros de manutenção, que é exatamente a imagem do que era o flat lá nos anos 80, né? Com serviços hoteleiros, com conforto dentro do que for possível e com muita tecnologia, né? Você entrar no apartamento com o seu celular, o seu celular lhe permitir pedir uma camareira no seu apartamento, enfim, toda a comunicação via celular, via aplicativos e assim por diante. Como você agora, nesse caso, nessa questão de pandemia, como você resolveu os problemas das pessoas que estão confinadas e bem confinadas, né, dentro de um apartamento compacto, se elas não podem sair, se saírem não tem nada para fazer, que é como você falou, as áreas comuns estão fechadas. E normalmente esses prédios que têm de apartamentos compactos têm uma área comum generosa, que é exatamente para a pessoa não se sentir confinada o tempo todo dentro do apartamento, né? Como você resolver esse problema em épocas de pandemia? Difícil, difícil. Eu vou confiar naquilo que os meus amigos, tanto França, quanto Zé Romeu, quanto também o Basílio comentou bem, que isso passa. Esse tipo de situação nós estamos vivendo é uma situação momentânea. Tomara a Deus que essa notícia da vacina seja firme, para que isso passe o mais rápido que a gente puder. Será que isso fica? Será que essa questão do confinamento vai continuar depois da pandemia? Eu não acredito. Eu acho que volta tudo a ser como era antes. Pode não ser num primeiro momento, mas em curto tempo, em pouco tempo... Depois vai retomando, né? Como? Depois vai retomando, recuperando a confiança. Tá certo, Caio. Muito obrigado, viu, Caio? Bom, vamos fechar aqui nossa live com a última pergunta, que é a pergunta aqui para o Luiz França, a respeito do futuro da Minha Casa Minha Vida e do programa Minha Casa Minha Vida e da habitação social. Se você pudesse dar um panorama para a gente aí nessa nova realidade aí do pós-pandemia. Ativar o microfone. Desculpem, o Minha Casa Minha Vida é uma necessidade para o Brasil. Se nós tivéssemos
menos pessoas vivendo em lugares inadequados, a pandemia teria tido um outro ritmo também no Brasil. Então, está muito claro que a habitação é fundamental para a saúde das pessoas, para a saúde do país, para a educação. Você imagina uma família com filhos morando numa determinada região, na rua, em uma rua normal. Imagina a diferença que tem você ter essas crianças dentro de um condomínio, onde você tem os muros, os pais saem para trabalhar, a criança vai estar dentro de casa, ela vai sair de lá para a escola e volta. Num ambiente que você conhece efetivamente seus vizinhos, que você sabe onde seu filho vai estar, isso é fundamental também e facilita muito você educar os seus filhos, tá certo? Então, o programa de habitação social, ele é fundamental para o país. Se a gente quer investir num Brasil melhor, se a gente quer que as novas gerações e todas as gerações, independente da classe social, tenham ascensão, tá certo? Tenham a mesma oportunidade, nós precisamos ter essas pessoas tendo o mínimo que é educação, saúde e saneamento, que através de uma moradia digna, você já caminha muito para isso. Então, o Minha Casa e Minha Vida hoje, ele é fundamental. O déficit habitacional de 7,8 milhões de famílias que eu comentei no começo, 70% ele está localizado na necessidade de famílias de baixa renda. Então, você veja como é importante a gente resolver esse problema habitacional que vai melhorar o Brasil. Então, a gente não tem dúvida que é um programa que, independente do nome, se é Minha Casa e Minha Vida, o que seja, é um programa supra-governo. Todos os governos terão interesse de resolver um problema crônico no Brasil. Então, acho que isso é fundamental. Eu não vejo descontinuidade desse programa de maneira nenhuma, até porque, lembrem, esses programas habitacionais, a empresa que faz, falando do Minha Casa e Minha Vida, deixei muito claro, as faixas 1,5, 2 e 3, onde as pessoas pagam a prestação, mas aí você tem uma diferença que você tem que ajudar para completar a prestação. Vamos lembrar, isso você não dá um centavo para um incorporador, para quem constrói. Quem recebe o benefício é diretamente quem compra o imóvel. Portanto, é um programa perfeito. Se o incorporador fizer um imóvel no lugar errado, com uma característica ruim, o comprador não compra, porque o comprador tem o poder de escolha e é ele que recebe o benefício para que ele tenha poder aquisitivo para comprar aquele imóvel. Então, o programa está tão bem feito, tão bem organizado, tá certo? E é um programa tão correto que não tem porquê a gente não continuar esse programa. É um programa do bem e é o bem para o Brasil e para a população brasileira. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que é fundamental a gente continuar com os programas de habitação popular. Para quando vocês esperam o novo Minha Casa Minha Vida? Olha, a gente já tem notícias, né? Não é o que é. A gente tem notícias do governo que ele está trabalhando nesse novo, né, numa melhora do programa. As melhoras do programa são fundamentais, principalmente porque a gente defende o quê? A gente defende a inclusão das pessoas. E você consegue incluir mais famílias no programa quando você dá uma condição melhor de taxa de juros. 0,5% que você reduza na taxa de juros no programa, você minimamente dá a capacidade de 1 milhão e 1,5 milhão de famílias, dependendo da faixa do programa, eles poderem ter a possibilidade de adquirir sua casa. Então, a gente olha o programa assim, de uma maneira que é importantíssima, incluir famílias que hoje não têm condições, que poderão ter condições de ter a sua casa. Então, a gente está esperando isso para o mais rápido possível, porque é importante a gente ter essa inclusão social. Perfeito, Luiz. Bom, meus amigos, então vamos ficando por aqui. Conseguimos produzir aqui nosso conteúdo todo e, mais uma vez, eu agradeço demais pelo tempo que eu sei que é valiosíssimo de vocês e vocês deixaram aqui uma bela de uma contribuição para o setor. Luiz Antônio de França, presidente da Abrainc, José Romeu Ferraz Neto, presidente da FIAPSE, Caio Cafá, presidente da DIT Brasil e Basílio Jafé, presidente do Secof São Paulo. Muitíssimo obrigado. Deixo aí para vocês as considerações finais para a gente encerrar nossa live de hoje. Bom, vamos encerrar aqui. Muito obrigado, Saulo. Foi um prazer enorme participar com você e com esses nossos amigos
esse bate-papo aqui tão agradável. Muito obrigado. Obrigado, Zé Romeu. Obrigado, Saulo. Deixa um abraço, sucesso nesse seu projeto. Conta com a gente, você sabe que sempre pode contar com a DIT. Você e o Zé Romeu fazem parte do nosso conselho. E foi um prazer estar com vocês. França, também um abração para você e boa sorte. Só me resta também agradecer e dar os parabéns pelo formato, pela maneira com que se tratou as questões e pelo alto nível aqui dos nossos amigos aqui, do Caio, do Basílio, do Zé Romeu, que a gente pôde, acho que, discutir um pouquinho, um tema bastante importante. Muito obrigado, Saulo, e parabéns pela organização do evento. Muito obrigado, França. Bom, boa noite a todos. Até a próxima.